O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje essa liturgia da palavra, ela faz referência a dois batismos, a dois sacramentos, dentre os 7 sacramentos que existem, faz referência a 2 sacramentos que de certa forma são os sacramentos principais da nossa vida. Não os mais recorrentes, talvez o mais recorrente, um deles, né? Mas são os principais, que é a referência ao batismo e a referência à Eucaristia, né? O batismo é a porta de entrada para todo cristão, é a porta de entrada para todas as pessoas. A gente só entra, só tem acesso às graças a partir do batismo. E a Eucaristia, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é a fonte e o centro da vida do católico, do cristão. É de onde o católico sai e para onde ele volta, é onde ele fica sempre girando em torno. Essa é a Eucaristia, né? Nós vemos na primeira leitura que aquele eunuco era um homem, né? Eunuco não é o nome dele, já saibam disso, tá? Eunuco era um homem que era servo de um sultão. Os sultões tinham várias esposas e os homens que cuidavam dessas esposas eram chamados eunucos, né? Eles eram castrados para poder trabalhar com as esposas dos sultões, né? Então, esse eunuco, pelo jeito, era um eunuco muito importante. Porém, ele não era seguidor de Cristo. E ele pelo jeito era simpatizante da cultura judaica, porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Estava lendo lá o Isaías e lendo justamente o trecho do servo sofredor. Tentando entender, porque ele não entendia nada daquilo ali. E aparece Filipe, apóstolo do Senhor, aparece e ele começa a explicar essa passagem para o eunuco, anuncia Jesus Cristo e anuncia, que essa é a mensagem que eu quero falar para vocês nesse ponto, que a salvação só vem por meio de Cristo, ordinariamente. A nossa salvação só é dada por meio de Cristo, e para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos nos crer em Cristo
nos converter e aderir através do sacramento do batismo. O batismo não pode ser apenas um ritual na nossa vida. Não é só um ritual, não é só um evento, um protocolo que nós católicos fazemos e que muitas vezes outras pessoas que nem católicos são, vão lá, fazem, por que você quer batizar? Porque tem que batizar. Não é só um protocolo que a gente segue, é de fato o ato, né? A prática na nossa vida de que nós acreditamos em Cristo, de que nós aceitamos a sua proposta e de que nós, portanto, aderimos a Ele. E com o batismo, nós somos inseridos em Cristo. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus porque nós somos inseridos em Cristo. Se somos inseridos em Cristo, a gente passa a ser filho no Filho. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês aqui, né? Nenhuma novidade. Estou fazendo revisão da catequese para todos, para nos lembrar que o batismo é um ato que nos insere em Cristo e que ao mesmo tempo exige de nós mudança de vida, conversão. Amém? Eu quero parar um pouquinho por aqui. O batismo nos insere em Cristo e exige de nós o quê? Conversão. Beleza. Depois nós vemos Cristo falar do pão da vida, o discurso do pão da vida, que é enorme, né? Aqui nós temos só um trecho, estamos só começando a ver o discurso do pão da vida. E Jesus falando que o pão da vida é a sua carne que Ele dá em alimento. E nós sabemos muito bem que Deus, na sua sabedoria, utilizou de coisas naturais e de certa forma bobas, no sentido de fáceis de entender, utiliza o pão para transformar no seu corpo, para que nós tenhamos acesso a salvação, né? É a partir da Eucaristia que todos aqueles que já são batizados têm a oportunidade de estar se alimentando do próprio Deus. Por que nós temos que nos alimentar do próprio Deus? Porque só Ele que é capaz de nos fortalecer, de alimentar a nossa alma, de nos deixar satisfeitos. Enquanto nós estávamos ali antes da Santa Missa, estávamos cantando: se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E desde lá no meu coração já ficava, Deus ficava colocando no meu coração a passagem da Samaritana, né? Aquele trecho da passagem da Samaritana, que Jesus fala: aqueles que tomarem dessa água que eu estou oferecendo, jamais terão sede novamente. Ou seja, quem experimenta da Eucaristia, quem consegue criar essa conexão com Deus a partir da Eucaristia, percebe que não existe outra coisa nesse mundo que vai nos satisfazer mais do que a própria Eucaristia. Mas eu não estou falando de mística aqui. Eu não estou falando de você pegar a hóstia consagrada, comer a hóstia consagrada e sentir uma coisa no seu corpo. Não estou falando isso. Isso acontece de vez em quando? Sim, Deus dá consolações. Mas muito mais importante do que isso é nós nos unirmos a Cristo na Eucaristia. Com a Eucaristia, muitas vezes a gente pensa assim: eu vou absorver Deus, eu vou comungar e na minha comunhão eu vou deixar Deus entrar em mim. Não é isso que a gente pensa? É ou não é? Eu vou comungar e Deus vai entrar em mim. Não é isso que a gente pensa? É ou não é? É, lagartixa, faz igual a lagartixa, se for o caso, né? A gente pensa que a gente que vai absorver Deus, mas na verdade é o contrário. Quando nós comungamos, é Deus que nos absorve. E nós renovamos aquela graça do batismo em nós,
que o Pai nos vê como o Filho Jesus Cristo, quando nós fazemos parte dessa comunhão, nós comungamos, ou seja, nós nos tornamos um só com Cristo, e o Pai enxerga em nós Cristo, mas unir-se a Cristo, ou deixar Cristo tomar conta, nos possuir, vamos dizer assim, significa nos unirmos em Cristo em tudo. E a Eucaristia, que é sacrifício, exige também que nós unamos os nossos sacrifícios ao sacrifício de Cristo. E dessa forma fazemos como São Paulo nos diz, uma das suas cartas. Completamos aquilo que faltou na cruz de Cristo. Com o quê? Com o nosso próprio sacrifício. O padre está falando tudo isso, né? Dando essa catequese toda, para refrescar na nossa memória. Primeiro, o batismo exige de nós conversão. E a Eucaristia, que nos comunica com Cristo e nos faz unir com Cristo, faz com que o nosso sacrifício se una ao sacrifício de Cristo. E acaba sendo um processo só. O nosso sacrifício diário é o nosso processo de conversão. O nosso sacrifício diário é a partir dele que nós vamos nos santificando. Acontece uma coisa na nossa vida que a gente se chateia, ou que nos incomoda, que nos preocupa, a gente oferece aquilo como um sacrifício. Confia em Deus, tem esperança de que Deus está por trás disso tudo, que Ele vai resolver tudo isso, e a gente oferece isso tudo e transforma o nosso pequeno sacrifício no sacrifício de Cristo também. Esse é o sacerdócio comum. Depois desse apanhado geral, desse compêndio do catecismo da Igreja Católica para vocês aqui, né? Nessa missa da família, eu acho que o convite que Deus tem para nos fazer hoje é, olhando para as famílias, olhar para a conversão da nossa família, para os sacrifícios da nossa família, para tudo aquilo que nós precisamos fazer para transformar também a nossa família numa família, numa união com Deus. Papa João Paulo II diz que não existe outra imagem melhor para representar a Santíssima Trindade do que uma família. Por quê? Numa família nós temos uma primeira pessoa, que é o pai. Nós temos uma segunda pessoa que ama a primeira e que, portanto, é amado também, de uma forma tão grande que gera uma terceira pessoa. Essa é a Santíssima Trindade. É assim as nossas famílias. E por causa disso que São João Paulo II fala, que a família é a melhor representação da Santíssima Trindade que temos aqui na Terra. Então, família também é comunhão, porque a Santíssima Trindade é comunhão. Na família, nós devemos ser um só. E o sacrifício, o problema, vamos dizer assim, a provação que o pai está passando, que o marido está passando, deve ser aquele mesmo que a esposa está passando, porque ela vai o acompanhar nesse sofrimento. Família, por isso que família é feita para andar junta, não é para andar separada. É uma coisa assim que às vezes deixa triste quando vê na rua, né? Vamos para a missa, vamos, aí é aquela família, né? Geralmente um marido, uma mulher e dois filhos, geralmente é assim. Às vezes o marido vai lá na frente, a mulher vai lá atrás, vai um filho com um, outro filho com a outra, ou então vai um apressado na frente, os outros três vêm arrastando os meninos, né? É tão estranho quando isso acontece, e ao contrário, quando o marido pega na mão da esposa
e cada um pega na mão dos seus filhos e vai chegando na família, é uma outra coisa. Isso demonstra também outra vivência. Vocês estão acompanhando, padre? Né? Então, hoje, depois de falar tantas coisas assim, desse tratado de catecismo, deve nos levar a uma comunhão maior com a nossa família. Tantas vezes, como eu dizia no início da Santa Missa, a gente vai guardando rancor das pessoas de dentro de casa. Às vezes a gente vai guardando raiva, isso é comum também entre os irmãos. Quando os irmãos não se dão muito certo um com o outro, fica um para lá, outro para cá, não existe amizade entre os irmãos, não existe companheirismo, não existe cumplicidade entre os irmãos, às vezes até mesmo entre o marido e a esposa, ou entre o pai e o filho, às vezes passam tantos anos brigados, né? Eu falo isso porque na minha família tem muito desses exemplos também, infelizmente, né? Esses dias atrás mesmo, eu perdi um tio-avô, né? Que ele passou muitos anos brigado com o filho dele. É o mais novo, mãe? Não, quase mais novo, né? Ficou anos brigado com um dos filhos, dos mais novos dele, mas graças a Deus, antes dele morrer, eles se reconciliaram, estavam tendo uma vida boa. Graças a Deus. Imagina a dor que esse meu primo estaria sentindo se tivesse perdido o pai brigado com ele. Hoje mesmo, outra coisa que aconteceu. Antes de sair de Nerópolis, porque eu sou vigário lá, eu fui chamado às pressas lá na igreja, porque tinha uma menina de 14 anos, desesperada, chorando demais, e tinha uma mulher que foi me chamar lá para ajudar essa menina, porque o irmãozinho dela, de 11 anos, tinha acabado de falecer de câncer, né? Então, assim, são coisas que, graças a Deus, eles eram bons irmãos, pelo que eu conversei rapidamente com ela, porque o menininho já cresceu, desde os 3 anos de idade ele já vinha sofrendo, lutando contra o câncer. Então os irmãos foram muito apegados, cuidaram muito do menininho, fez primeira comunhão no ano passado, graças a Deus. Então, assim, eu vi o contrário disso, né? O sofrimento pela perda de uma pessoa muito amada, de uma pessoa muito desejada, uma pessoa por quem lutaram bastante. E eles transformaram esses irmãos, o pai e a mãe, com certeza também, transformaram a cruz daquele menininho na sua própria cruz. Sofreram juntos e vão passar por isso juntos, e se Deus quiser vão chegar no céu juntos, porque vivem essa comunhão. Eu queria fazer essa proposta para vocês. Eu queria que vocês trouxessem para o coração de vocês, se por acaso está precisando acertar os pontos com alguém na sua família, que você trouxesse isso para o seu coração agora. Comunhão. O próprio Jesus fala como é possível nós nos aproximarmos da Eucaristia, do sacrifício, se antes nós temos alguma coisa a ser acertada com alguém. Como é que é possível que eu venha pedir perdão para Deus e rezo no Pai Nosso para nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido e a gente não perdoa? Eu queria que trouxessem ao seu coração, você trouxesse, fecha aí os seus olhos, né? Que você traga ao seu coração aquelas pessoas na sua família ou aquela pessoa na sua família com quem você está precisando acertar os pontos, está precisando devolver a harmonia. Eu queria que você trouxesse para o seu coração essas pessoas, essas dificuldades, pedisse para Deus com sinceridade que desse a graça do perdão no seu coração, que Deus de fato reestabelecesse o amor entre você e essa pessoa,
Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu irmão, sua irmã, seu pai, seu filho ou filha. Pode ser sua sogra, seu sogro, seu genro, sua nora, seus primos, seus avós, seus netos. Pede para Deus apresentar no seu coração aquela pessoa com quem você está precisando se resolver. Peça para Deus a graça de uma humildade heróica, se for preciso, para que esses laços sejam restabelecidos, que saibam dar o braço a torcer, que saibam pedir perdão, dar o perdão. Vai pedindo para Deus essa graça. E hoje, vindo para esta missa da família, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui, escolheu você. Tão poucos entre nós aqui hoje nós estamos, que Deus escolheu a cada um de nós, porque Ele tem uma graça para cada um de nós, dentro da nossa família. Laços para serem reestabelecidos, comunhões para serem restauradas, por mais que exija conversão, por mais que tenha que fazer um sacrifício, mas eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui hoje para isso. Vai pedindo para Deus. Nesse caso particular que você tem, que você está apresentando para Jesus, peça para Ele a graça de restaurar. Só temos agora, não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar, o amor tudo pode superar. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor. Quero amar, o amor tudo pode superar. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor. E até mesmo enquanto o Padre ia conduzindo, o Senhor vinha trazendo ao meu coração o início da nossa oração, lá no início da Santa Missa. Se você quiser estar com seus olhos fechados ainda em oração, quando o Senhor ia nos motivando a perceber que até mesmo no caminho para a Santa Missa, ao sair da sua casa, ao sair do trabalho, ali o Espírito Santo já estava trabalhando em você. E você vai fazendo memória agora que, vindo aqui para a Santa Missa, você ia trazendo pessoas no seu coração, você ia trazendo pessoas que você gostaria que estivesse aqui com você. Era o Espírito Santo já
movendo o seu coração, já te tocando a interceder por essas pessoas. Quando você ia vindo para cá, o próprio Senhor já ia colocando no seu coração essas pessoas. E agora vem ao seu coração por um motivo tão bobo, tão besta, tão pequeno. Você se desentendeu com essa pessoa, com o seu familiar, com esse seu parente. Foi uma situação tão pequena, mas que causou um desentendimento tão grande. E o Senhor agora vai tocando o seu coração e vai inspirando um desejo de reconciliação. E eu convido você, minha irmã, a tomar posse da virtude e da humildade que o Senhor derrama agora sobre você. O Senhor te dá a graça de pedir perdão. E você até mesmo se questiona, mas não fui eu que provoquei a discussão. Mas o Senhor falou ao seu coração, mas eu estou te dando a graça de pedir o perdão. A graça está sobre você, a graça é derramada sobre você. Eu te dou o dom da reconciliação. Por isso toma posse, minha irmã, dessa graça. Toma posse dessa moção que o Senhor coloca no seu coração. E você sabe quem é a pessoa a qual você precisa procurar. Você precisa se aproximar novamente. E o Senhor também vai tocando outros corações aqui, de pessoas que se feriram também com familiares. Você se feriu com seu esposo, e ele não está aqui, e você acha que já foi resolvido, mas dentro de você ainda existe uma ferida, por causa daquela palavra que ele te disse há muito tempo atrás, mas você ainda não conseguiu perdoar. Você disse para você mesma que perdoava, mas você ainda não liberou o perdão para ele. Você ainda não teve coragem de chegar no seu esposo e dizer: eu te perdoo por aquela palavra. Por isso você ainda carrega esse peso sobre você. E o Senhor te dá a graça do amor renovado, a graça de procurar e dar esse perdão para ele, de dar esse perdão para o seu esposo. É graça do Senhor derramada sobre você, minha irmã. Tome posse dessa graça, tome posse. Deus coloca no meu coração também muitos corações desejando o sacramento da confissão, e muitos necessitados realmente do sacramento da confissão, por causa desses laços quebrados com seus familiares. Vai pedindo para Jesus a graça de um propósito firme, de ainda durante esta semana ou este final de semana, você ir até o encontro do sacerdote para confessar esses pecados cometidos contra a sua família, para que esses laços sejam restabelecidos. Deus coloca no meu coração essas duas palavras: rancor e traição. Não sei qual delas que mais se aproxima do que você tem vivido, mas nosso Senhor Jesus Cristo pede para que você trabalhe isso. Faça esse exame, faça um bom exame de consciência, para começar a restabelecer esses laços com seus familiares, a partir deste sacramento da confissão. Eu confirmo essa palavra traição, mas na verdade o Senhor vai tocando alguns corações aqui que se sentiram traídos,
se decepcionaram até mesmo. Eu não sei se foi com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, mas você experimenta esse sentimento de decepção, de traição, por conta de alguém muito próximo de você, até mesmo que você nunca imaginou que teria coragem de ter determinadas atitudes, e você se decepcionou, e essa decepção hoje pesa no seu coração. Essa decepção hoje, ela te faz uma pessoa mais triste. Você até já ouviu de alguém esses dias: nossa, mas você está triste, o que aconteceu com você? Alguém te perguntou essa semana porque da sua tristeza, e você não falou, mas dentro do seu coração está essa decepção, essa mágoa, desse sentimento de traição, de decepção com alguém que você ama muito. E o Senhor te alcança nessa noite também. O Senhor alcança o seu coração, o Senhor coloca a mão sobre o seu coração, e Ele vai te dando a graça da libertação dessa decepção. Ele vai te dando a graça de olhar com os olhos dele para essa pessoa e perceber sim a fraqueza dela, e te dando a graça também do perdão, te dando a graça de ser liberta dessa tristeza que foi causada por essa decepção, minha irmã. O Senhor te alcança nessa noite com o dom da misericórdia, com o dom do perdão. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. Obrigado, Senhor. Com o dom do amor. Glórias a Ti, Te Senhor. louvamos, Senhor. Bendito sejas, Senhor. Muito obrigado. Glórias a Ti, Senhor. Vamos agradecendo a Deus, porque Ele mostra muito claramente para cada um de nós aquilo que nós estamos precisando fazer, e a sua graça não nos falta. Amém, Senhor. A graça de Deus não falta Amém. para aqueles que quiserem Obrigado. fazer a vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Obrigado, Muito Senhor, obrigado, Senhor. Nós te louvamos tantas graças derramadas no nosso por meio, vir ao nosso encontro, Senhor, por nessa tantos noite, corações por nos envolver, Senhor. que já começam a se libertar dessas Amém. cadeias. Obrigado. Corações que vão Glórias se a sentindo Ti, até mais leves, até mesmo por visitar Obrigado, nossas Senhor, casas, Senhor. Muito obrigado. por olhar com tanto carinho por cada um alcançar desses pessoas que nossos não irmãos. estão aqui, Senhor. Nós cremos que a nossa oração alcança, Senhor, os nossos. Alcança, Senhor, os enfermos. Você que está rezando por alguém enfermo, minha irmã, creia que o Senhor nessa noite alcança, por meio da sua intercessão, por meio da sua oração, essa pessoa que não está aqui, mas que está enferma, enfermidade física, mas também enfermidades espirituais. O Senhor alcança essa pessoa pela qual você tem rezado. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E já caminhando para o ofertório, ainda nesse momento de oração, vamos apresentar para Deus essas intenções. Vamos apresentar para Deus o nosso coração quebrado, o nosso coração carente, necessitado da graça. Junto com o pão, com o vinho, vamos pedir para Ele que venha também transformar o nosso coração num coração parecido com o dele. Aqui sobre o altar tudo é transformado, tudo é transubstanciado, tudo aqui toma a forma de Cristo sobre o altar. Vamos apresentar para Deus não só as nossas ofertas materiais, mas vamos também colocar na presença do Senhor a oferta do nosso coração, dos nossos sacrifícios, todos aqueles pontos da nossa vida que nós queremos